suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Você, internauta que está ligado conosco nesta manhã de segunda-feira, hoje 5 de agosto, celebra-se o Dia Nacional da Saúde e também o Dia da Farmácia. Não há riqueza mais importante do que o ser humano ter saúde. É uma riqueza inestimável. E eu espero que você que está conosco nesta manhã também procure obter a saúde da sua alma, do seu coração. Eu diria a saúde espiritual. Nesta manhã, nós desejamos deixar para você que está conosco um versículo do dia. Nós vamos ficar sempre trazendo um versículo importante para você gravar no seu coração. No livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo 1, assim se expressou Isaías. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Este versículo, cujo profeta Isaías proferiu à casa de Israel, é tão importante e válida para os nossos dias, porque nós estamos aqui com esta missiva, proclamar e falar a todos quantos estão conosco da necessidade que têm de se arrependerem dos seus pecados, de se converterem dos seus maus caminhos e também abandonarem a transgressão que tem trazido tantos malefícios àqueles que assim se comportam e prejudicando assim a sua família e ao seu próximo. Nesta manhã, nós vamos estar trazendo uma palavra que nós ministramos em nosso templo e nós registramos esta mensagem e traremos logo mais para você que está conosco. Antes, porém, desejamos fazer uma breve oração. Curve a sua fronte e juntos agradeçamos a Deus. Pai, obrigado por este dia, por esta manhã, pela oportunidade que temos de comunicar a Tua palavra àqueles que estão conosco. Abençoe a cada telespectador, a cada internauta, que nesta manhã a Tua palavra venha de encontro às necessidades de cada telespectador, cada teleouvinte que está conosco. Abençoe-nos, portanto, nós te pedimos e te rogamos agradecidos mais uma vez estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. E pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar, não transgrida, pois a sua boca. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são uns mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva seródia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem,
e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estutícia lhe é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios o executa. Coroa de honra são as cães quando se acham no caminho da justiça. Melhor é o longano do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Amém? Pai, nós queremos nesta hora te pedir em nome de Jesus, que tu se instrumentalize desta palavra que é tua. Dá-nos a inspiração, dá-nos a unção na comunicação desta palavra, Senhor, porque a tua palavra assim nos diz: a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. E eu te peço em nome de Jesus, que a tua palavra nesta hora, ela possa ter a unção para aqueles que aqui estão e recebam-na como sendo uma mensagem de Deus para cada vida, para cada coração, bem como aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que estão conosco nos assistindo, e que eles sejam alcançados através desta palavra. É o que eu te oro e já te peço agradecido, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria nesta noite, antes dizer para vocês que nós vamos trabalhar no primeiro versículo deste capítulo que lemos e a última parte do versículo 33. A primeira parte é o versículo 1 que diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Vamos dizer comigo? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E a última parte, o versículo 33, a parte B diz assim: mas do Senhor procede toda a decisão. Vamos dizer comigo? Mas do Senhor procede toda a decisão. O primeiro versículo diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E o último versículo, a parte última, diz: mas do Senhor procede toda a decisão. Amém? Livro de Provérbios, cujo autor é Salomão, o homem mais sábio que antes nem depois dele existiu, segundo a própria Escritura, é riquíssimo em lições, admoestações, advertências, para que nós saibamos como devemos nos conduzir. E neste capítulo, por sinal, por cerca de 7 vezes, o sábio escritor fala dos caminhos e dos descaminhos que muitas vezes nós andamos nesta vida, no curso desta vida. Eu digo caminhos e descaminhos, porque há caminho, mais adiante ele diz que ao homem parece direito, parece correto, mas o final deles são caminhos de morte. Então estes seriam descaminhos, que muita gente às vezes entra nele pensando que está realmente numa boa,
achando que está se realizando, até achando que realmente encontrou, descobriu a verdadeira felicidade, e muitas vezes ali está o fim da sua existência. Por isso que ele começa falando sobre esse versículo, mostrando que nem todos aqueles que julgam que estão realmente fazendo projetos, planos e mais planos na sua vida, todos eles deverão ser realizados ou consumados ou concluídos, porque você está realmente bem intencionado. Nem sempre. E aí você vai ver nos versos 2, ele dizendo: todos os caminhos aos olhos dos homens são puros. No verso 7, ele diz: sendo os caminhos do homem agradável, ou agradáveis aos seus olhos, ele se esmera em realmente arquitetar, em planejar muita coisa na sua vida, conforme veremos nesta noite. No verso 9 ele diz: o coração do homem traça os seus caminhos. No verso 17 ele diz: o caminho dos retos é desviar-se. No verso 29 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. No verso 29 ele busca realmente destruir a sua vida e a do seu próximo muitas vezes, porém o homem violento, ele procura esses caminhos, enquanto que o homem de boa índole procura um bom caminho. E o homem mau, ele vê que este caminho do perverso não é um bom caminho, porque muitas vezes dá em caminhos de morte. E no versículo 31, ele fala sobre aqueles que já estão com as suas cães, cabelos grisalhos, a exemplo do presbítero Sebastião, e de outros irmãos aqui, cujos cabelos já estão grisalhos, o irmão Sebastião, mas só se ele desse tingisse o cabelo, mas no verso 31 ele fala que os homens idosos, eles são honrados, porque eles têm, através do tempo da sua existência, adquirido conhecimento e têm praticado a justiça, por isso seus caminhos devem ser dignos de serem imitados. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Então, do verso 2, do verso 1 até o último versículo, ele está falando dos caminhos e dos descaminhos. E dentro desse contexto, nós encontramos muitas pessoas, às vezes, fazendo projetos e mais projetos de vida. E eu queria dar um título a essa mensagem desta noite. Dentro desses projetos da vida, ou desses caminhos, eu preciso de discernir, compreender que as fatalidades existenciais nesta vida destroem os nossos planos. O tema seria: quando as fatalidades destroem os nossos planos. E aí, meus irmãos, eu queria começar citando um trágico desaparecimento que impactou o Brasil, agora no mês passado, no dia 27 de maio, quando um dos cantores de música sertaneja, por sinal estava até no programa para vir cantar no maior São João do mundo, eu estou falando do Gabriel Diniz, um jovem com apenas 28 anos de idade, cheio de vigor, cheio de vida, com uma carreira brilhante. Vocês, para terem uma ideia, uma música que ele lançou no mercado, em pouco tempo, apenas 6 meses, esse rapaz estava como a gente costuma dizer, com a estrela na testa, prometendo ganhar muito dinheiro e uma carreira
realmente prometedora, de grandes sucessos pela frente. Mas ele estava saindo de Feira de Santana, num desses bimotores, um pequeno avião, para ir para uma outra cidade em Maceió, onde ia se encontrar com a sua namorada alagoana Caroline Calheiros. E lá aquele avião sofre uma pane e ele ia se encontrar para comemorar o aniversário da namorada, e teve a sua morte tragada prematuramente, tragicamente, e trouxe uma comoção em todo o país. Quais eram os planos do jovem cantor Gabriel Diniz? Sonhava com uma carreira brilhante, muito solicitado, inclusive estava para cantar aqui durante o período do maior São João do mundo em Campina Grande, mas tudo acabou ali num voo de uma cidade para outra. É assim, como diz a palavra de Deus no versículo que eu li: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei que na década de 70 eu estava indo visitar meus pais em Natal, Rio Grande do Norte, e a gente viajava, eu, a minha esposa falecida e o meu filho. Minha filha ainda não era nascida, éramos apenas eu, o filho e a esposa, e a gente indo visitar os nossos pais em Natal. Naqueles dias chovia torrencialmente, e quando nós chegamos no município de São José de Mipibu, uma barragem de um açude que estava acima estourou, e quando essa barragem estourou, ela saiu levando tudo, e ela levou inclusive uma ponte, que era a única ponte que ligava o estado da Paraíba ao Rio Grande do Norte. E quando nós chegamos lá do lado da margem, do lado da Paraíba, não havia como atravessar. Então formou-se uma grande congestionamento, muitos carros, muitas carretas, houve um congestionamento. E enquanto estávamos lá à beira, sem poder passar, não podia sair, não podia atravessar, colocaram lá uma corda para algumas pessoas que quisessem se aventurar, fazer a travessia de uma margem da ponte para o outro lado. Eu não esqueço nunca dessa cena. E aí havia uma moça que estava lá do nosso lado, e ela dizia, e alguém dizia: olha, quem quiser atravessar pode atravessar segurando naquelas cordas. E aquela moça, ela dizia: eu vou porque eu tenho que me encontrar com o meu namorado que está aniversariando. E essa moça então, pediram que ela não fosse, e ela insistiu de fazer aquela travessia, e ela foi segurando até o centro da corda. Quando ela estava no meio mesmo, ela não suportou o peso e ela caiu. Só que aquela água que estava vindo daquela barragem que estourou, ela formava um redemoinho, e aquela moça apresentou apenas algumas vezes, a mão levantava, depois baixava, depois sumiu em meio às águas. Eu nunca mais esqueço dessa cena. O plano daquela moça, ela morreu, era atravessar, ainda que arriscando a sua vida para do outro lado se encontrar com o seu namorado. Mas ela perdeu a sua vida. Ela tinha projetos da vida, ela tinha planos na sua vida, mas ela morreu afogada, porque não resistiu e caiu. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, este provérbio nos ensina que por mais que você
tenha boas intenções ou esteja bem intencionado, por mais que o seu projeto seja o melhor que você possa imaginar, nós temos que contar com os imprevistos, nós temos que contar com aquilo que nós nem imaginávamos que poderia acontecer. Quantos planos você fez, ou você tem realizado, ou você tem procurado concretizar-se, tornar-se uma realidade? São sonhos, mas eles podem acabar não apenas porque você pode morrer, como nós vimos o caso do cantor Gabriel Diniz, como esse caso desta moça que eu acabei de relatar, mas eu queria contar outros projetos e planos que pessoas como eu e você teve na vida. Eu já contei certa ocasião, enquanto visitávamos também meus familiares em Natal, isso faz muitos anos isso. Havia uma jovem que estava debutando, 15 anos, e aquela moça de uma família nobre em Natal, os pais riquíssimos contrataram o América Futebol Clube de Natal para a celebração da festa dos 15 anos daquela moça, contrataram uma orquestra do Recife para tocar o baile naquela noite, mandaram buscar flores em São Paulo para ornamentar o clube. Essa era a repercussão daquela festa de uma família nobre em Natal. Os cronistas sociais eram o que mais comentavam nas suas crônicas. Pois bem, exatamente no dia da festa, pela manhã, o anfitrião daquela família, o avô daquela moça, ele sofreu um infarto fulminante. E aí a festa acabou. A orquestra que tinha sido contratada já estava em Natal, teve que voltar. Não houve música. A orquestra queria alegrar, foi substituída pela música fúnebre. As flores que iam ornamentar o clube serviram para ornamentar o caixão. A festa acabou. É como diz a Bíblia: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ainda em Natal, visitando uma outra ocasião meus pais, essa história impactou a cidade. Um casal, noivos, haviam casado em São Paulo e haviam escolhido a cidade de Natal para celebrar ou comemorar a lua de mel. Terminou a cerimônia de casamento, tomaram o voo e viajaram a Natal. No outro dia de manhã cedo, o noivo, ele disse: eu vou dar um mergulho numa das praias lá. Se hospedaram no hotel Forte dos Reis Magos. E aí ele foi de manhã cedo, e deu 11 horas, ele não voltou, deu 1 hora, não voltou, passaram-se o resto da tarde e não voltou. E a família, a noiva apreensiva, foi procurar saber se ele possivelmente tivesse sofrido algum acidente, se estava hospitalizado. Foi na delegacia, fez uma denúncia. Procuraram então saber o que tinha acontecido e nada, ninguém tinha notícia daquele rapaz. Só que no outro dia, o corpo dele apareceu boiando numa das praias. E aquela noiva, ela amaldiçoou aquele lugar onde ela escolhera para passar a lua de mel. Ela amaldiçoou aquele dia. Essa repercussão trouxe uma comoção em toda a cidade. Isso é real o que eu estou falando para vocês. É como diz a Bíblia: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Por mais que você esteja bem intencionado. Eu ouvi também uma história faz tempo, o irmão Manuel Nascimento me contou essa história de um caminhoneiro, não foi isso? Numa época de férias, ele estava
Caminhoneiro geralmente mora na estrada e visita a casa, a família. Como ele estava para fazer, os filhos estavam de férias, ele estava para fazer uma viagem, convidou a família para fazer aquela viagem com ele. Eu acho que o senhor foi quem me contou essa história, né? Exatamente. Isso é real que eu estou contando para vocês. E então uma alegria tomou conta da boleia daquele caminhão. Os filhos se alegravam. Pela primeira vez estavam saindo a família toda numa viagem a trabalho, mas estavam de férias. E em dado momento, enquanto todos comemoravam aquele momento em família, que era um momento raro, um maribondo, é isso, irmão? Entra por aquela partezinha que é o quebra-vento. É um perigo muito grande a gente viajar com o quebra-vento aberto. Às vezes pode acontecer acidentes trágicos como este. O maribondo entra, ele estava dando certamente risadas, conversando com a família, e ferrou a garganta dele. E aquele homem, sentindo a picada do maribondo na garganta, vai encostando no meio-fio do ônibus, da BR, da estrada, e disse: eu fui ferroado, um inseto ferroou, acho que foi um maribondo, e foi perdendo a voz, ficando sem fôlego. Na hora ninguém pensa em fazer uma espécie de uma cirurgia assim, tipo uma traqueostomia, mas ele foi morrendo, asfixiado, sem fôlego, na presença dos filhos e da esposa, e este motorista morreu. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. É isso que o Escritor Sagrado nos ensina. É isso que nós aprendemos, que nem todas as vezes nós podemos contar com aquilo que a gente projeta, com aquilo que a gente planeja, com os nossos sonhos, porque há aos percalços dessa vida, aos imprevistos. As fatalidades muitas vezes estão a alguns quilômetros numa viagem que você está fazendo. As fatalidades podem estar também presentes, mesmo você estando em casa. Quantos que às vezes, mesmo estando em casa, com a família, de repente uma dor apunhala o coração, um infarto fulminante. Outras vezes você pode estar bonzinho, com todo o vigor da sua vida, e aí de repente, um pequeno incômodo, você vai buscar auxílio médico, e alguém vai lhe pedir alguns exames. Quando você bate os exames, o resultado às vezes não é tão esperado como nós não desejávamos que fosse. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Amanhã, com a graça de Deus, nós ouviremos a conclusão desta breve palavra. Eu só tenho que agradecer a você, telespectador, que esteve conosco. Tenham todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.